Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências, terceiro ano, do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, nesta videoaula, então, vamos fazer uma breve revisão do conteúdo que a gente já aprendeu, tá? Então, vai ser uma videoaula mais completa, um pouquinho mais densa, com mais conteúdos, mas não tem importância porque vocês podem voltar, assistir as outras videoaulas, assistir essa novamente, e não se esqueça do mais importante, né? De fazer as suas anotações. Então, à medida do andar do conteúdo, né? Do que a gente está falando, voltem aí no conteúdo que você já anotou. Se você não anotou, anote, pois o conteúdo é importante. Façam desenhos esquemáticos, tudo bem? Então, bora lá. Bom, aí quanto à organização, né, do nosso corpo. Início do ano a gente falou um pouquinho sobre o corpo humano, né, o corpo da gente, como que ele é organizado, né, quais são os componentes do nosso corpo. E a gente aprendeu que a célula é a menor estrutura do nosso corpo, tá? Qual que é a menor parte do nosso corpo? A célula, tá? Várias células vão construir tecidos, vários tecidos constroem um órgão, por exemplo, seu coração. Seu coração, ele é construído por um tipo de tecido, que esse tipo de tecido vai ser construído por várias células, tudo bem? Então, não só o coração, como o cérebro, os pulmões, os rins, enfim, existe esse mesmo princípio de organização, tá? E quando a gente une os corações, as veias e as artérias, são órgãos, formam um sistema circulatório ou sistema cardiovascular. E quando eu junto o sistema circulatório com o sistema nervoso, eu tenho o organismo inteiro. E o sistema nervoso a gente aprendeu também, não é mesmo? Aí, ó, sistema nervoso constituído principalmente, né, pelo cérebro, tá? A medula espinhal e os nervos. Ele é extremamente importante, tá? Por quê? Porque é através dele que nós fazemos todos os tipos de movimentos, todos os tipos de ações, mesmo aquelas ações consideradas involuntárias, aquelas ações que você não tem a capacidade de controlar, como a respiração aí e agora. Você consegue parar de respirar? Ah, você vai falar que consegue por 10, 20 segundos, né? Mas fica sem respirar por 20 minutos, meia hora. Nem tenta porque você não dá conta. Outro tipo de ação involuntária é os batimentos cardíacos, tá? Você consegue falar para o seu coração para de bater? Não, não é mesmo? Quem que controla isso tudo? Sistema nervoso. E ele é dividido entre essas três principais partes: o encéfalo, a medula espinhal e os nervos. Lembrando que os nervos é como se fosse uma raiz, viu, pessoal? Ela vai se ramificando do sistema nervoso. Onde que vai estar os nervos? Aí ao longo das pernas, das mãos, tá? Dos braços, né? Até mesmo nos dedos, né? Por que a gente consegue, por exemplo, você fecha o olho, aí você pede seus pais, seu tio, sua tia, para te dar um objeto, tá? Você está de olho fechado. Por que você consegue identificar aquele objeto na sua mão, mesmo com o olho fechado? Por causa das terminações nervosas, tá? Nos seus dedos existem muitos nervos, terminações nervosas que vão levar aquela informação que você está pegando ali, né, ao seu cérebro, e o seu cérebro vai decifrar o que é aquele objeto. Encéfalo, então, o que é? Né? São outras estruturas que estão aqui dentro do nosso crânio, tá bom? Quando eu falo crânio, é a parte óssea da nossa cabeça. Mas qual que são as divisões do sistema nervoso?
encéfalo, medula espinhal e nervos, tudo bem? E um encéfalo é só o cérebro? Não, né? Temos aqui o cerebelo, a ponte e o bulbo, tá? O cerebelo vai ser extremamente importante para o nosso equilíbrio. A ponte, de fato, faz uma ponte, uma ligação entre o cérebro e o resto do nosso corpo. E o bulbo vai auxiliar aí, ó, no ritmo cardíaco e respiratório do nosso corpo, tá bom? Enfim, o que a gente tem que lembrar? Escreva, que é importante. O que é um encéfalo? É o conjunto do cérebro, olha o cérebro aqui. Isso aqui é o cérebro, tá? Cerebelo, a ponte e o bulbo, tá bom? E aqui, ó, aqui seria o que? A continuação. A medula espinhal, tá? Ela de rosinha aqui, ó, tá? A comunicação. Tudo bem? Encéfalo, então, cérebro, tá? E olha só, essa região maiorzinha aqui, ó, é o cerebelo também, tá? Aqui nessa imagem a gente está vendo um cérebro com um corte no meio, como se a gente pegasse um cérebro e dividisse ele, tá bom? Para a gente ver as estruturas que compõem o encéfalo. Bom, vai ser extremamente importante também para o sistema nervoso, né? Vai ser extremamente importante para percepção do ambiente através dos nossos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Através dessas 5 características, né, dessas 5 possibilidades de perceber o meio ambiente, você consegue perceber o meio ambiente através do cheiro, né, através da língua, da boca, a visão, né, a audição. Você pode fechar os olhos e se você escuta um barulho que você já ouviu, né, então você não precisa de ver um galo cantando para saber que é um galo cantando, tá? Você não precisa de ver uma música tocando para saber que é daquele cantor preferido seu. Não, você escuta, tudo bem? Então, maneiras de perceber o meio ambiente, o ambiente em que você está. Como eu disse, né, eles regulam também, o sistema nervoso vai regular as nossas ações voluntárias e involuntárias. Abraçar um colega, voluntária. Batimentos do coração, involuntária. Movimentos realizados pelo estômago, involuntário. Pular uma corda, qualquer tipo de brincadeira, correr, pular, né? É um tipo de ação voluntária. Estudar para as avaliações, é voluntário também, você tem que ter vontade, né? Quem dera se fosse uma ação involuntária. Retirar a mão apressadamente do ferro quente ao passar roupa, involuntária. Aí estamos falando do ato reflexo, uma ação sem menos a gente pensar que você não planejou retirar a mão, né? É uma defesa do seu corpo, né? Ele retira sua mão aí porque está queimando, uma ação involuntária. Atender ao telefone, voluntária, e salivar ao lembrar daquele cachorro quente gostoso, daquele pão de queijo ou daquela comida saborosa. É uma ação também involuntária. Bom, falamos muito sobre a água também, não é mesmo? Da importância dela para a gente. Né? Qual que é a porcentagem de água no seu corpo? Vocês lembram? Pois é, né? A gente aprendeu também que na natureza a água pode existir em 3 estados, tá? Ela pode estar no seu estado líquido, no seu estado gasoso e sólido. Líquido, gasoso e sólido. Anotam isso que é importante. Na natureza, onde que ela pode estar no seu estado líquido? Oceanos, rios, né? Lagos, lagoas. Seu estado gasoso? Na atmosfera, no ar, tá?
ela se transforma em líquido para gasoso e vai ficar onde? No ar. E no seu estado sólido, mais difícil de encontrar na natureza, vão estar nas geleiras, Polo Norte, Polo Sul, tá? Importância aí, ó, a fórmula da água, pessoal, H2O, uma fórmula química dessa substância que é extremamente importante para nós, um recurso natural abundante, essencial para a existência de vida na Terra. Sim, se não existisse água, não haveria vida, né? Já que você é composto basicamente por água, como que você ia existir? Como que nós íamos existir? Importante lembrar que aquela região do planeta Terra onde a água a maior parte é construída de água, que é o oceano, os oceanos, mares e oceanos, nós chamamos de hidrosfera, né? Então, vejam só, da hidrosfera, tá? Do planeta Terra, onde a quantidade de água é, é, é distribuída de forma amplamente distribuída, tá? Apenas 2,5% que nós podemos utilizar para transformar ela em água potável para a gente hidratar, para nós podermos beber, tá? Então vejam só, a água que está no mar, nós podemos beber? Não, é uma água salgada, tá? Então, a maior parte de água que existe, nós não podemos beber, tá? Restando somente pouca quantidade que nós podemos ingerir, que é considerada aí a água doce. E, infelizmente, nós estamos poluindo essa quantidade restante de água, né? Esses apenas 2,5%. Então, ilustrando aí, ó, nosso corpo é constituído basicamente por 80% de água, ou seja, mais da metade do seu corpo tem H2O, tem água, e nós podemos perder água, né, por essas três principais formas, através da urina, as fezes e pelo suor. Quando você está correndo, você está perdendo água ali, tá bom? Uma outra característica muito importante que a gente estudou é essa capacidade de diluir outras substâncias, tá bom? É o solvente universal. Lembram o que é solvente? Misturar-se. O que é um solvente universal? A água é um solvente universal, pois ela consegue se misturar a várias outras substâncias, tá bom? Então, capacidade de diluir outras substâncias. Um solvente universal. Quem tem essa característica? A água. Então, olha só, como que ocorre esse procedimento, né? Temos aí um soluto, o solvente, que é solvente, anota aí, ó. A água, solvente universal. A água, o soluto vai ser aquele outra substância que vai se misturar a ela, misturou a ela, temos uma solução. Então, devido a essa propriedade da água, né, que vai dar aquele odor, aquele mau cheiro em águas poluídas, já que a água não possui cheiro, a água não possui cor, tá? Então, todas essas características vão ser proporcionadas por outras substâncias que vão estar dissolvidas na água, que é um solvente universal. Não se esqueçam. Existem ainda os materiais permeáveis e impermeáveis, tudo bem? Impermeável, exemplo, plásticos, folha de árvore, ou seja, esses materiais não retêm água, tá? Ou outras substâncias. Agora, os permeáveis, a água pode entrar, pode infiltrar. Através dessas características, nós entendemos aí como e por que ocorrem as inundações. Entendemos que o asfalto é um material
hipermeável, ou seja, quando cai uma quantidade muito grande de água, a água vai ficar ali, diferentemente do solo, que é permeável. A água pode cair e entrar, infiltrar dentro do solo, dentro da terra e seguir o curso normal aí da natureza. Entendemos então o processo, a importância dos parques lineares, tá? Por que eles são importantes? Ao invés de asfaltar, pavimentar todas as ruas, deixamos o solo exposto para evitar aí inundações. Como também as calçadas ecológicas são extremamente importantes, tá? Olha só, precisamos de cimentar toda a calçada, né? Podemos deixar parte com o solo exposto? Sim, isso é extremamente importante para o escoamento da água, para a água infiltrar no solo e seguir o seu ciclo normal dentro da natureza. Aprendemos sobre as bacias hidrográficas, bacias, hidro, a gente vai sempre lembrar de água, tá? Qual que é a importância das bacias hidrográficas? Através delas, né, nós garantimos o abastecimento de água potável para a população. A retirada de água dos rios que compõem as bacias hidrográficas é extremamente importante para chegar a água aí até as nossas casas. Então, o que é a bacia hidrográfica? É um conjunto de rios, tudo bem? De forma bem simples e resumida. Um conjunto de rios, tá bom? Temos aí um exemplo da bacia do São Francisco. Tem ele como principal, o Rio São Francisco, tá? E outros rios aí, ó, que vão desaguar, que vão de encontro ao Rio São Francisco. E esses rios, eles garantem um abastecimento de água em sua casa. Tá? Então, a Copasa, que é a empresa responsável pelo manejo, pela manutenção de levar a água até a sua casa. Ela vai até os rios, retiram essa quantidade de água, faz o tratamento e leva até a sua casa. É o que chamamos de tratamento de água, né? Que a gente aprendeu detalhadamente aí nesta videoaula, tá? Vocês podem voltar nela, assistir novamente, porque é muito importante a gente entender esse processo. Por mais que a água esteja limpa, não é mesmo? Não está poluída, ela não é pura. Tem sempre algumas substâncias ali. E para a gente beber, o que a gente faz? Né? O que a Copasa faz? Um tratamento de água. Bom, pessoal, então façam esses exercícios aí que nós vamos corrigir na próxima aula, tudo bem? Então, vou descer um pouquinho aqui. Primeira questão. A água é uma das substâncias que apresenta algumas importantes propriedades. E as principais propriedades da água. Quais são as principais propriedades da água? Por que nós temos água no nosso corpo? Qual que é a quantidade, porcentagem de água que tem no nosso corpo? Tá? Por que tem água no nosso corpo? Tá? E qual que é a quantidade de água? Essa daí você vai ter que pensar um pouquinho, hein, para responder. 3. O corpo humano utiliza a água para as mais diversas atividades e também perde grande quantidade de água durante alguns processos. Quais as principais formas em que o corpo pode perder água? Pergunta objetiva, direta, hein? Questão 4. Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como planeta Água. Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície terrestre é coberta por água, ou seja, mais da metade tem água dentro do planeta Terra. A Terra é constituída por água em seus 3 estados físicos, que a gente já falou aí. Cite o nome desses 3 estados. Lembram? E onde podemos encontrá-los na natureza? Onde que a gente pode encontrar os 3 estados? 5.
Precisamos lembrar sempre que nem toda água doce é potável, tá? A água de fácil acesso, como a de rios e lagos, não necessariamente apresenta boa qualidade. Para que seja considerada potável, a água necessita estar livre de contaminação. Explique como a água doce pode se tornar potável. Isso daí é boa, hein? Como que a água doce pode se tornar potável? Pensam aí. 6. A água, além de ser essencial para a sobrevivência dos seres vivos, é utilizada para diversas atividades importantes ao desenvolvimento de uma sociedade. Explique de modo geral em quais momentos que a água pode ser importante para nós. É só para beber? Pensam aí. E última questão, a questão da água já é um tema de debate entre diversos países, comunidade científica, né, que sente os efeitos causados pela escassez de água, ou seja, pela diminuição da disponibilidade de água. Tá? Vai que a água um dia acabe. Então, cite possíveis consequências relacionadas à escassez de água no planeta Terra. A água acabou, de modo geral. Acabou a água potável, água doce, água salgada, e aí? Quais que são as consequências? Pensam a respeito. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, né? Encerramos aqui a nossa videoaula de hoje. Se for preciso, voltem, assistem novamente e temos correção na próxima, tudo bem? Bons estudos e lembre-se, juntos no caminho.